Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui sentada. É diferente dos vídeos de rotina, vlog. Eu quero também incluir no meu canal vídeos assim, passando um pouco da minha experiência morando fora do Brasil. E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que muita gente acaba me fazendo aqui no canal, mas eu acabo que nunca respondo, que é como eu aprendi a falar inglês morando fora do Brasil. Então hoje eu vou contar para vocês como foi a minha experiência, como eu aprendi, né, e se eu cheguei aqui na Austrália falando inglês, tá bom? Vou deixar aqui nesse vídeo algumas dicas de como eu fiz e o que eu ainda faço para continuar aprendendo, porque a gente tem que procurar melhorar a cada dia. Vamos lá. No ano de 2010, que foi um ano antes de eu vir para a Austrália, eu me matriculei numa escola chamada Fisk. E eu tinha aulas todo sábado, não faltava nenhum. E também estudava, tudo que eu aprendia assim na escola, eu tentava estudar novamente em casa para memorizar, para aprender melhor. Aí eu vim para cá em 2011, né? E eu achava que tudo que eu tinha aprendido lá na escola, né, ia me ajudar, que eu ia chegar aqui fluente, que eu ia entender o que as pessoas falavam, e não foi o que aconteceu. Então, logo que eu cheguei aqui, eu fui para uma escola, que essa escola é totalmente, como que eu falo, direcionada para imigrantes, né? Então, eu ia nessa escola, eu tinha direito de fazer 560 ou 80, uma coisa assim, horas de inglês gratuito para começar a me preparar, a me inserir no sistema daqui. E aí funcionava assim, eu ia para a escola todos os dias, das 9h30 às 2h30 da tarde. E assim, era super difícil, eu não entendia nada que as pessoas estavam falando. Eu chegava em casa muito frustrada, triste, chorava, porque eu achava que eu nunca ia aprender a falar inglês. E assim, né, muitas vezes eu falava pro meu marido, não dá, eu não vou aprender, nunca vou aprender essa língua. Eu falava muito isso. E aí um certo dia ele me falou assim, olha, lá onde você vai, lá na escola, só você que não sabe falar? Aí eu peguei e falei, não, né, todo mundo lá não sabe falar, todo mundo tá aprendendo. E aí ele falou, então, você tá lá na escola, você vai aprender, uma hora você vai aprender. Enfim, terminei essas horas e logo que eu terminei, isso durou mais ou menos uns 5 ou 6 meses, né? Fazendo essa rotina todo dia. E aí, na época, eu também chegava da escola, eu estudava, eu colocava etiqueta nas coisas, assim, para aprender o nome dos objetos, estudava demais. E aí, eu terminei esse curso e logo em seguida eu queria trabalhar de qualquer maneira, porque falei, caramba, eu preciso trabalhar. Eu me sentia assim, como se estivesse engatinhando novamente. E foi aí que eu entrei para fazer o curso em childcare, que é para trabalhar nas creches daqui, como no Brasil também já trabalhava com criança, eu queria continuar fazendo a mesma coisa. Mas antes disso, eu arrumei um outro trabalho. E esse trabalho era numa associação, né? Então eu ensinava português para as crianças que nasceram aqui e que tinha os pais, assim, brasileiros, né? Então eu ia nesse trabalho, eu ensinava as crianças e eu comecei a pegar, assim, tem algumas coisas assim que elas falavam em inglês, eu tentava aprender com elas. E às vezes eu tentava me comunicar, assim, com alguém que estivesse por perto, assim, né, quando a gente ia nessas aulas, e elas me corrigiam, essas crianças. Então era muito engraçado, porque eu ia para ensinar o português para elas e elas me corrigiam no inglês. Então eu aprendi muito com eles. Então esse foi o meu primeiro trabalho aqui, ensinando português para as crianças. E durante esse período eu estava estudando para trabalhar com as crianças daqui. Logo que eu terminei o meu curso, que durou um ano, que foi eu optei por fazer esse curso durante um ano, porque como eu não sabia falar a língua, ia ser mais difícil para mim. Então me matriculei, estudava feito louca, porque eu ia para a escola e às vezes não entendia muito bem o que as pessoas falavam, o que os professores falavam. E eu me lembro que tinha uma professora
nesse curso que falou assim pra mim: ai, você tem quanto tempo de Austrália? Aí eu falei pra ela: 7 meses. Aí ela falou: ai, o que que você tá fazendo aqui? Tipo isso. E eu fiquei tão sentida, sabe? Mas eu falei: não, eu vou terminar o curso. E terminei esse curso, consegui terminar. E logo que eu terminei esse curso, aprendi bastante inglês, né, fazendo esse curso, porque eu era obrigada a ler bastante e fazer os trabalhos, mas assim, eu traduzia muito na época, então era muito desgastante. Aí, assim que eu terminei esse curso, eu apliquei para minha primeira vaga de trabalho na Austrália, assim mesmo, falando inglês. Então, eu apliquei num centro de educação infantil que fica mais próximo da cidade, né? E aí, logo que eu mandei o meu currículo, em seguida, no dia seguinte, eles já me mandaram um e-mail falando se eu poderia ir até o lugar para uma entrevista. E aquilo, assim, sabe, foi. Me deixou com medo, sabe? Porque eu falei: ah, eu vou chegar lá, eu não vou saber me expressar. E aí, o que que eu fiz? Fui na entrevista, não foi nada assim muito assustador. E eu falei na época: olha, tava no meu currículo também, né? Os anos de experiência que eu tive, os cursos que eu tinha, os cursos que eu já tinha feito, enfim. Aí eles me contrataram para ser casual nesse centro, que era assim, né? É para cobrir professoras do lugar, assim, que faltavam no dia. E aí eu fiquei nesse centro por muito, assim, acredito que quase um ano, indo 3 vezes por semana, e assim eu fui aprendendo mais o inglês, trabalhando com as pessoas que falavam realmente, né, inglês todo dia. Aí, logo eu saí desse lugar também e fiquei fazendo trabalhos como babysitter aqui. Fiz um tempo e juntamente, né, com as aulas de português que eu não deixei por muito tempo, e fiquei assim nesse tempo. Aí tá, comecei a aplicar mais, porque eu pensei assim: não, eu não posso ficar fazendo só trabalhos falando português, porque meu inglês não vai melhorar. E foi o que eu fiz, comecei a aplicar para trabalhos assim, em centros que não tivesse ninguém falando português. E aí eu apliquei, logo em seguida, assim, gente, eu sempre tive muita facilidade de arrumar trabalho aqui, mesmo não dominando a língua, mas eu acredito que pela minha experiência, eu tenho 26 anos de educação infantil, então quando eu mando, e já fiz vários cursos, workshop, várias coisas relacionadas à criança eu já fiz, então muita gente, eu mando o currículo e assim, eles sempre respondem rapidamente, então foi o que eu fiz, arrumei um trabalho na mesma área, indo mais vezes ao dia, mais dias na semana, e assim, meu inglês foi melhorando. Só que por muito, muito tempo eu tinha receio, sabe, de pegar um trabalho assim pra, como que eu falo? Pra ser líder, sabe, de uma sala, pra ficar na frente, assim, com as crianças, porque eu tinha medo que o meu inglês não ia ser o suficiente para atender as necessidades, para fazer as documentações que precisavam, enfim. Mas eu, num dos lugares que eu trabalhei, eu fui sempre muito sincera: eu tenho medo disso, 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 eu preciso de apoio com relação à documentação. E tá, nesse lugar eles me deram oportunidade, falou: tá, você é capaz. E aí eu peguei e comecei a fazer a parte da documentação, desse lugar, das crianças, tudo. E aí eu pensei comigo: não era nem um bicho de 7 cabeças, fui cada vez perdendo medo, as coisas foram melhorando, assim, mais e mais. E foi dessa forma que eu aprendi. Eu acredito que o que mais facilitou foi trabalhar com pessoas que falavam inglês o tempo todo. E aí, assim, parece que os meus ouvidos destamparam, sabe? E eu também acabei perdendo o medo de me comunicar, sabe? De falar, de errar também, porque a gente erra e é normal. E as pessoas percebem, às vezes, que você erra, mas elas não vão te julgar: olha, você falou isso errado, é assim, né? Uma hora você mesmo vai perceber: não, isso aqui não tá certo.
E se você não errar, você não vai aprender. Isso foi uma das formas, mas eu me lembro que outra coisa que eu fazia era escrever sobre o meu dia, sabe? Como se fosse um diário. Então eu fazia hoje, sei lá, eu acordei, fiz tal coisa, porque eu achava que fazendo dessa forma eu usava muitos verbos no passado. Então isso me fazia memorizar muito quando eu precisasse falar com alguém. Eu escrevia histórias assim, como se eu estivesse me comunicando com outra pessoa, para mim ter as respostas, sabe? Como que aquela pessoa iria me responder, para eu saber responder para ela. Isso também me ajudou muito, né? E aí, com relação ao celular, quando as pessoas começaram a gravar muito, apareceu o WhatsApp, o que que eu fazia? Eu me gravava, né? Falando inglês. E também gravava áudios no WhatsApp para mim mesma. E aí depois eu escutava tudo aquilo e percebia como que eu tô falando, né? Não, isso eu tô falando errado, eu preciso melhorar. E aí isso também foi uma forma que me ajudou. Livros infantis também, lendo para as crianças. Claro, você está trabalhando lá com eles, você precisa ler os livrinhos, então esses livros infantis me ajudou demais. Músicas em inglês, eu pegava uma música que eu gostava muito, assim, olhava a tradução e depois eu tentava cantar novamente, né, em inglês para poder pegar aquela palavra certa. Então são coisas que parecem bobas, mas que te ajuda demais, né? Quando você está aprendendo uma língua. Então foi dessa forma que eu acho que eu fui assim desenrolando e perdendo mais o medo de falar. Outra coisa, gente, que eu lembro que eu tinha pavor se alguém me ligasse e eu não soubesse falar inglês com a pessoa que está do outro lado, porque quando você não sabe muito bem a língua, falar no telefone é muito difícil. É mais difícil do que você tá de frente a frente para uma pessoa falando inglês, porque quando você tá ali, você pega assim mais o que está acontecendo no ambiente, o jeito que a pessoa, como que fala, body language, a linguagem corporal, você percebe o jeito que a pessoa está falando, então é mais fácil de você pescar o que a pessoa está falando em inglês. Mas por telefone era horrível, então eu não gostava de atender o telefone se eu soubesse que alguém estava me ligando, né, para falar inglês, ou assim, marcar consulta médica de jeito nenhum que eu conseguia. Não fazia, pedia tudo pro meu marido. Então eu falei um dia para mim mesma, não, eu preciso enfrentar esse medo e assim, se alguém me ligar, eu vou atender. E na época, até hoje, né, muita gente acaba ligando no telefone essas coisas de telemarketing para nada, né, para às vezes vender alguma coisa, e eu comecei a atender e escutar o que a pessoa estava falando, e muitas vezes respondia, às vezes o cara não entendia, ou eu não entendi o que eles estavam falando, mas a gente tentava ter uma conversa, e ele nem estava sabendo, né? Por que essa pessoa está respondendo assim? Claro, ele deve ter percebido, não fala inglês direito, mas assim, as pessoas continuavam ligando. E também comecei a falar, não, agora eu vou marcar consulta, vou tentar, eu ligava às vezes para marcar uma consulta, você pode falar mais devagar, eu não estou entendendo? E aí assim a pessoa fazia. E foi dando certo, cada vez que eu fazia isso eu perdi o medo. Falava com as pessoas assim, na rua, por exemplo, às vezes você tá no ponto de ônibus, se alguém vinha, perguntava a hora, ou começava a falar alguma coisa assim comigo, eu tentava responder. Geralmente as pessoas idosas fazem isso, então eu respondia e tentava alongar um pouco mais a conversa para mim ir treinando aquele diálogo. E foi assim que eu fui perdendo o medo. Então, gente, para você que quer aprender inglês, que deseja aprender uma nova língua, não é fácil, mas se você se dedicar todos os dias, né, você pode aprender. Claro que para os adultos, né, para a gente é muito mais difícil, né, porque a gente já tem um monte de coisas na cabeça. Eu lembro que o Liam, por exemplo, ele começou a ir para a escola aqui com quase 4 anos, 3 anos e pouquinho. E a gente só falava português com ele em casa. Mas assim, para ele, em 4 meses de escolinha, ele já estava falando um monte de coisa. Ele pegava bastante coisa às vezes na TV, apesar que eu lembro que na época eu não deixava ele tão exposto assim à TV em inglês, né, para não
para aprender mais o português, era esse o meu foco, né? O nosso foco aqui de casa. E ele aprendeu, né? Hoje ele fala as duas línguas. E assim, mas pra gente, né, é mais difícil, mas não é impossível, né? Então, se você quiser aprender, tenta separar, sei lá, começa pelas músicas, né? Pega uma música que você gosta, escuta, depois pega a tradução, né? E vai falando as palavras, né? Cantando junto com a música. Escreve sobre o seu dia, faz um diário, coloca assim na parede, né? Verbos principais, o nome dos objetos, deixa ali por enquanto até você ir memorizando aquilo. E outra coisa, não adianta, no meu caso, você pegar palavras soltas, tenta aprender frases que você vai usar no seu dia a dia, por exemplo, para comprar alguma coisa, para falar com alguém, sei lá, para ir numa consulta médica. Aprende a frase, decorando aquela frase, aquilo vai ficando cada vez mais fácil. Então, por exemplo, hoje você vai, sei lá, no banco, tenta aprender um pouquinho do vocabulário que você vai usar naquele lugar, né? Como você vai começar uma conversa, né? Que vai ser o básico, são frases, mas que aquilo vai se tornando cada vez mais fácil, cada vez mais leve, tá bom? E é isso, gente. Cada um tem sua maneira de aprender, então você que tá aí me assistindo, pega o jeito que você acha mais fácil, né? De aprender, o jeitinho que você aprende as coisas. Para mim é anotando e escutando. Eu preciso disso e praticar. Você só vai conseguir se você encontrar alguém para falar com você na língua. Se você não tiver, hoje em dia tem vários aplicativos que você pode se comunicar com nativos, né? Que falam o inglês ou qualquer língua do mundo. Então tenta fazer isso, faz um amigo, fala, vamos treinar comigo, manda mensagem se você tem esse amigo, né? Manda mensagem escrita no WhatsApp, né? E tenta responder para aquela pessoa. E no próximo, né? Na próxima mensagem, sei lá, tenta usar o áudio falando aquilo que você escreveu, que isso vai ajudar, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado, sei lá, ajudado vocês de alguma forma. E se vocês tiverem mais ideias de vídeo que eu possa trazer aqui, deixa aqui nos comentários, que aí eu vou tentar gravar e trazer aqui no canal, tá bom? Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!